Olá pessoal, estamos aqui com mais um novo podcast jurídico Mérito da Causa. Lúcio. Sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los conosco aqui mais uma vez. Meu nome é Lúcio Cardoso, sou advogado aqui na cidade de Valença, Bahia, e é com grande alegria que iniciamos mais um bate-papo. E hoje vamos receber a doutora Luana Andrade Souza Viana. Luana, que é advogada e professora especialista de Direito Imobiliário, sócia do escritório Souza Viana Advocacia, presidente da Comissão de Apoio à Advocacia Imobiliária da Subseção de Santo Antônio de Jesus, graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia, possui LLM em Direito Empresarial pela FGV Rio de Janeiro, hoje é pós-graduanda em Direito e Gestão Imobiliária pela Faculdade Baiana de Direito e pós-graduanda em Direito Imobiliário pela EPD. Também possui mais de 3.000 alunos. Seja bem-vinda, doutora Luana, ao nosso episódio. Muito obrigada, Igor Lúcio e também a vocês que nos acompanham. É um grande prazer para mim também estar aqui hoje gravando esse episódio no Mérito da Causa. Espero poder contribuir. Para quem ainda não me conhece, sou Luana Viana. Nas redes sociais você me encontra como Luana Souza Viana. Será um prazer ter você também acompanhando meu trabalho por lá. É uma grande alegria recebermos a doutora. Aproveitando a oportunidade para mais uma vez agradecer ao Estúdio Rock On. Obrigado, Caio, pelo espaço que tem nos aberto, né? Vamos em frente. Temos bastante esperança de que esse projeto vá se tornar um projeto duradouro, né? Que a gente possa continuar trazendo convidados e informação de qualidade para vocês. Vamos começar com a doutora. A doutora reside e atua na cidade de Santo Antônio de Jesus, não é isso, doutora? Exato, no interior da Bahia, 190 km de Salvador, capital. É uma cidade que me desperta interesse, porque já ouvi de muitas pessoas aqui de que até umas décadas atrás, Valença era o centro nervoso comercial da região. Né, e a forma com que Santo Antônio evoluiu, né, nessas últimas décadas, tomando, né, o lugar de Valença. E havíamos até conversado um pouco aqui antes do início, né, a doutora nos adiantando do espírito empreendedor ali, né, do pessoal. Então, eu queria iniciar, doutora, assim, você trazendo para nós um pouco do contexto, da forma de pensar, vamos dizer assim, de agir do pessoal de Santo Antônio. Eu sempre falo, né? Eu sou muito orgulhosa de ser nascida e criada em Santo Antônio de Jesus, né? Nós somos conhecidos como Papajacas, né? De Sage, apelidamos a nossa cidade. Santo Antônio de Jesus é uma cidade que cresce sem parar. Então, as pessoas, elas têm, de fato, um espírito empreendedor, é algo que é notório. Então, quem chega por lá, quem passa por lá, sabe que as pessoas, né? Elas buscam crescer naquela cidade, então não só o próprio santo antoniense, mas quem lá chega. Então hoje nós temos pessoas que vêm de diversos locais, tanto da Bahia quanto de fora do estado, e que chegam e ficam, né? Porque realmente eu percebo assim que a gente não depende de quem está na gestão da cidade. Sim. Isso é algo que íncito ao espírito do santo antoniense. O empreendedorismo é algo que faz parte, né? É o sobrenome do santo antoniense. Sim. Então, hoje eu saí de casa muito cedo, com 13 anos, eu tinha um sonho de fazer UFBA, então fui fazer minha 7ª série, fiquei até concluir a graduação em Salvador. Tinha o meu sonho de fazer federal, passei primeiro na UNEB, e aí depois não me dava por satisfeita, continuei estudando, passei na UFBA, abandonei tudo que eu tinha já estudado na UNEB, recomecei o curso, me graduei, e aí acho que eu vivi o grande dilema, né, de todo bacharel de Direito, o que fazer após a graduação. Sim. Então, eu entrei na faculdade com aquele pensamento, eu quero ser magistrada, mas a minha primeira oportunidade de estágio ao longo da graduação foi em um escritório de advocacia. E na hora que eu cheguei ali, né, houve um reconhecimento. Eu acho que talvez por conta do meu espírito empreendedor, o advogado ele tem que ter aquela coisa
ser aguerrido, acreditar, buscar, lutar, fazer acontecer, né? Porque as coisas não... o direito, na maioria das vezes, não vai estar a favor do seu cliente, ou você vai ter que construir a tese, ou você vai ter que identificar. Então, tem aquele espírito de movimento de partida que eu acho que é o espírito do empreendedor. Sim. Eu acabei me graduando e menos de um mês após, né, organizei as minhas coisas, e voltei para o interior. Voltei para minha cidade natal e quando as pessoas falam assim, você voltou, eu disse, voltei, muito feliz, graças a Deus, acho que eu não poderia ter tomado melhor decisão na minha vida. Temos vantagens e desvantagens da vida do interior. Inclusive, eu faço até um convite para vocês, não sei como ficaremos no nosso projeto, mas a gente tem até, eu e alguns amigos meus, um podcast chamado Prosas Jurídicas, e a gente gravou um episódio lá sobre advocacia no interior, né? O que é advogado no interior, porque, de fato, eu tive uma experiência em escritório de advocacia e também em fórum na capital, e eu digo para vocês que é totalmente diferente, né? Por vários aspectos, mas, de forma alguma, eu não me arrependo, né, desse passo para trás, entre aspas, né, assim, de voltar para casa, de voltar para minha cidade natal, porque de forma alguma eu dei passo para trás, assim, eu olho para trás e disse, poxa, eu não poderia ter tomado outra decisão. E é isso, assim, acho que o Santo Antoniense, ele é um povo muito empreendedor. Dr. Lúcio, ele me inquietou, gente, a tentar conhecer um pouco mais da história, né? Quem são, né? Qual é a origem, né? Do povo santo-antoniense. Então, estou devendo esse questionamento para o doutor. Análise. Exato, farei sim, doutor. Eu acho assim, né? Essa análise de correntes migratórias, eu acho bastante interessante, porque você sai de Valença, são quantos quilômetros de Valença a Santo Antônio? 76, mais ou menos. 76, né? E se você vê a forma das pessoas lidarem com as coisas, parece que você andou no mínimo 1.000 quilômetros. E são 70 quilômetros. É impressionante, né? isso. Eu tenho percebido isso aqui no interior. Então é isso, né? Muitas vezes a explicação vem de determinadas correntes migratórias. É a sensação que eu tenho, assim, é que eu estou numa cidade de outro estado. E eu estou aqui a 76 quilômetros. Mas só um adendo, doutora. E esse movimento assim, é interessante porque você foi lá na faculdade, fez a graduação lá. E como a gente falou, nós estávamos aqui conversando em off, o normal daquele que vai para Salvador e fica 5 anos na capital é continuar permanecendo na capital. Porque já vai se inserindo num contexto de escritório, de fórum, de estágio, de outras ramificações, até mesmo de concurso, né, como cursos preparatórios, né, vai fazendo um cursinho ali. E saindo de Salvador, se for para concurso, normalmente é buscando uma outra capital, né? Então, esse movimento de chegar em Salvador e voltar, esse é um movimento que não é o comum. Porque as pessoas não vislumbram no interior do estado um local de progresso. Não vislumbram. Essa é a praxe, né? Eu vou fazer o quê no interior? Eu vou para a capital, já estou aqui na capital. Por que é que eu tenho que fazer mais no interior? Que não vai me dar progresso? Pelo contrário. Então, isso é muito bonito da sua parte, de ter visto, né, de ter vivenciado a sua faculdade de graduação em Salvador, mas também ter reconhecido o seu berço, né? E é como você falou na questão de voltar a dar o passo, revisitar a sua origem e ver que na sua origem também tem oportunidades, né? O que aconteceu na minha vida? Na verdade, você tocou um ponto importante, Lúcio, porque como eu fiz graduação em Salvador, meu sonho era fazer UFBA. Acho que se eu não fizesse, passei em universidades particulares, mas assim, sabe aquela coisa que inquieta o seu coração e seu coração só fica em paz quando você alcança aquilo. Então, meu coração... A sua angústia foi a minha angústia. Meu coração só ficou em paz quando disse, poxa, tô aprovada na UFBA. Assim, então, esse ponto eu queria muito na minha vida. Sim. E dentro da faculdade, de fato, eu criei a minha referência de trabalho. Então, se eu desejasse continuar em Salvador, eu teria para onde ir. Porque a minha referência de profissional, Luana, que foi construída ao longo da graduação, foi em Salvador. Isso. Então, na hora que eu voltei para o interior, eu não tinha nenhuma referência.
Do zero, Então, né? eu comecei do zero, porque as pessoas não sabiam quem eu era. Eu tinha 12, 13 anos fora da minha cidade natal. Eu não tinha ninguém que poderia... na verdade, quando eu comecei, quem eu achei que poderia me estender a mão não estendeu. Então, eu realmente tive que escrever uma nova história para mim. Claro que é o tipo de coisa que a gente precisa entender. Tudo que a gente vive na nossa vida é bagagem. Sim. Então, tudo que eu experienciei em Salvador me ajudou a, de forma rápida, me posicionar. E eu acho que não é uma das coisas que eu quero trazer para quem nos acompanha como sendo muito importante, não é aonde você está. Não é o nosso local que define, né, se a gente vai ter sucesso ou não, resultado ou não. É a forma como você pensa. Então, assim, não era o fato de eu estar em Salvador ou de eu estar no interior, mas era a forma como eu encaro a minha profissão, como eu me predisponho para exercer a minha advocacia, o atendimento que eu presto para o meu cliente, o resultado que eu busco entregar. E isso vai independer de onde nós estivermos. Sim. Eu acho que o interior... ele é um lugar que é um espaço com muito eco, sabe? Então, assim, tudo que você faz, de bom ou de ruim, ele vai ressoar com uma proporção muito grande. Então, isso foi uma percepção que eu fui tendo quando eu retornei. Sim. Porque no interior todo mundo se conhece, né? Se não conhecem você, conhece seu pai, sua mãe. E a gente ainda tem uma outra dificuldade, que é aquela questão... Existe um pouco de bairrismo, né, no interior. Então, se você não tem referência, talvez o doutor Lúcio que veio... Ele tinha, na verdade... Você tinha uma referência aqui, né, doutor? Mas, enfim... Não? Então, quem vem de fora... Gente, é porque, assim, ó, é um mundo à parte. Existe um mundo paralelo do interior, né? Verdade. É claro que não é uma regra, mas no interior, a gente tem as pessoas... E eu tentei desconstruir um pouco isso. Assim, eu queria construir a minha história. Sim. Então, é tanto que eu não utilizo o sobrenome. Eu utilizo um dos sobrenomes da minha família materna, que é a minha família Instituto Antônio de Jesus. Eu quis construir, de fato, a minha história, para que as pessoas soubessem quem é a Luana pelo resultado que ela entrega. Não porque ela é filha de fulano, neta de cicrano, que isso é uma coisa que é muito presente. Então, assim, eu sei que no final das contas... ter um sobrenome, ter alguém que referencia é bom, porque na verdade é como se fosse uma carta de recomendação. Exato. Então, assim, é alguém que tem um certo respaldo, só que você não é o respaldo, você é aquele que vai fazer. Sim. Então, eu tive que começar a construir uma nova história. Então, eu sempre, assim, acho que me dediquei muito ao que eu fiz, sabe? De entregar 100%, dar o meu melhor. Claro que, às vezes, o nosso melhor pode não ser exatamente a expectativa que o outro deseja, né? Assim, às vezes tem essa discrepância entre o esperado e o entregue. Mas é isso, assim, de fazer acontecer. Estando na capital ou estando no interior... a gente que tem que buscar, não é exatamente o local, sabe? Exato. Voltar para o interior me fez ter que, de fato, reconstruir a minha história, porque eu não tinha referência nenhuma, assim, a um escritório por onde eu passei, alguém com quem eu tivesse trabalhado. Eu tinha uma colega advogada que foi realmente, assim, uma mãe para mim, dentro de tribunais. Eu aprendi muito, enquanto estagiária, tramitar, sabe? Antigamente o processo no tribunal era físico, então eu era aquela pessoa que protocolava o processo, ia lá, despachava com o desembargador, ainda como estagiária, sabe? Eu fazia o corre do tribunal, aprendi, mas essa pessoa saiu do interior logo quando eu cheguei, então eu realmente, tipo... Era uma página em branco da minha vida. Então, independente para onde você esteja indo, sabe? É possível recomeçar. A gente sempre... Muitas vezes você vai ter que fazer escolhas na sua vida. É profissional e pessoal. O que é mais importante para você? Então, se o pessoal é mais importante, o profissional, você vai recomeçar, né? Assim, e você vai levar o que você já absorveu, já criou, sabe? É como eu sempre penso assim, Salvador me deu regra e compasso, sabe? Sempre que eu vou, que eu preciso, eu volto. Vivo as dificuldades do interiorano, 3 horas de estrada para ir, para voltar. Nossa vida é mais luta, quando é alguma coisa fora do estado, é estrada, mais avião. Mas nada que nos impeça, sabe? Não é o local onde nós estamos. Claro. Eu acho que é a forma como você se coloca diante da situação, sabe? Então, assim, acho que eu devo, sim, a minha criação, mas acho que também o espírito de Santo Antoniense, sabe? Assim, que faz acontecer. O que eu sinto, assim, na minha cidade é que as pessoas fazem acontecer, né? Então, independente
Verdade. do que quem esteja no poder, de como esteja a economia, as pessoas vão lá, né? Assim, eu também devo a minha base familiar, então todo mundo da minha família é empreendedor, sabe? Então eu acho que eu trouxe um pouco Claro. dessa visão do empreendedorismo para a advocacia. advocacia. Sim, Para que eu aprendesse a me posicionar, sim, sabe? sim, Porque sim. acho que isso é uma coisa que talvez seja um dos mais importantes, que a gente não aprende na faculdade, a gente não... Claro, ninguém claro. nos ensina isso. Inclusive, a doutora estava numa grade de uma matriz curricular que era a mesma da minha. Porque direito imobiliário era optativa. Acho que eu nem tive, eu Era não tive essa... optativa. E você não teve, né? Não. E eu tive a Eu também optativa com o professor Dr. Tiago Pires, até deixo meu abraço, como curso de férias. Porque nós fizemos o abaixo-assinado, pedimos para que ele lecionasse isso, a gente gostava muito desse professor. E foi assim que saiu, como uma disciplina optativa. Na UNEB até hoje Né? Então, assim, não faz isso, parte do currículo, não. Isso em 2009. Né? Ah. Então, assim, não há o fomento para uma disciplina. Sim. E aí eu vejo as dificuldades, assim que eu falei em off aqui, de uma disciplina que eu tive dificuldade por não ter tido, né? Por não termos a sequência devida, eu acho que também é uma situação que deu um plus assim na nossa mente. Às vezes, da dificuldade que a gente tem ou do não acesso àquela informação, a gente vai lá e busca. E eu acho que você seguiu nesse caminho aí, né? Que segue... Nesses 20 anos que eu vivo aqui em Valença, uma coisa que eu sentia muita falta no início e que agora tem mudado, os jovens que têm condição de sair para estudar, depois eles não retornavam. Então a cidade continuava à mercê daquelas mentes mais antigas um pouco, né? Aquele pessoal que alargava um horizonte de percepção e poderia voltar trazendo inovações, eles não voltavam. Voltavam no Natal para ver a família. E de uns anos para cá tem acontecido em diversas áreas, na área de engenharia, mesmo na nossa área. E isso é essencial, né? Para que você possa oxigenar a cidade, né? Para que a mentalidade... para que se desenvolva. Já fazendo um link, doutora, para que a gente possa começar a tratar do direito imobiliário especificamente, uma das coisas que eu sinto assim, que é muito difícil na atuação do advogado no interior é a questão da especialização. Nós já tratamos desse assunto em episódios pretéritos e a gente sabe que é um erro fatal, principalmente nesse mercado hoje em dia, né, que nós temos mais advogados do que não advogados no Brasil, eu acho. Daqui a pouco mais de 50% da população vai ser bacharel em direito, mas sigamos. Então, você não se especializar é um problema grave, porque você vai ter dificuldade, né? Os ramos, você ter conhecimento de um ramo já não é fácil. Se você for generalizar, você vai acabar sendo medíocre em tudo. Mas, por outro lado, você se especializar também num lugar em que aquele nicho é muito reduzido, no início é muito difícil. É o que nós estávamos tratando, acho que não lembro se com o doutor Everardo. Você precisa pagar as contas do escritório. Então, poxa, eu gosto de imobiliário, eu tenho uma especialização, eu gostaria de trabalhar só com isso. Mas aí você recebe um telefonema daquele amigo... você faz direito criminal, trabalhista, o que seja. E marítimo. A pessoa no interior acaba, né, mesmo tendo ciência de que não deveria, ela acaba abrindo o leque. Então, nesse ponto, doutora, como foi especificamente nisso? Vamos já tratar então do direito imobiliário. Não só esse retorno para casa, que eu acho que você fez muito certo. A vida na cidade grande hoje em dia tem se tornado insuportável. Mas como que foi, além de retornar e tendo tido sucesso em Salvador? Isso. Porque você não deixou de estar em Salvador porque não haviam portas abertas. Elas estavam ali, mas foi uma convicção sua de retorno. E além de retornar para a sua cidade natal, ainda com um foco já de especialização. Vamos dizer, com a visão mais de capital, sendo aplicada no interior. Quais foram as dificuldades no início, doutora? A gente está falando agora com os estudantes e com os jovens advogados. Vamos lá. Quando eu me graduei,
eu não tinha o direito imobiliário na minha mente. Então, toda a minha faculdade, eu fui construindo, né, a minha base de conhecimento para o direito do trabalho. Olha que ironia, né? Sim. Pois é. Aí Fez OAB também, trabalho? Fiz OAB em trabalho, fiz TCC em trabalho, monografia. Estagiei boa parte do tempo da minha graduação em escritórios trabalhistas. E fui construindo a minha referência ainda na graduação, porque em trabalho, porque eu não tinha uma visão. Então, assim, ninguém tinha me apresentado esse fantástico e mágico mundo do direito imobiliário. Né? Então, eu não tive a oportunidade. Tanto só fazendo um parênteses, que sempre que eu tenho a oportunidade de levar esse conteúdo para as graduações, como, por exemplo, tem esse projeto do CGJ, do TJBA, né, do Café com Extra, eu faço questão de prestigiar, de fomentar, porque embora eu possa estar criando, né, entre aspas, concorrentes, mas eu estou apresentando um novo mundo, que muitas vezes o aluno, como eu, não teve a oportunidade de conhecer ao longo da graduação. Então, quando eu me formei, eu era uma potencial advogada trabalhista. E aí, retornei para o interior, aquele momento que eu não tinha chão, né? Assim, a gente forma e fica assim, meio sem ter para onde ir. Eu tive uma professora, não sei se foi sua, Igor, que era Maria Elisa, ela disse, olha, quando a gente se forma, é como se as grades da faculdade caíssem, assim, sabe? Exatamente. Você vai para o mundo. Você é jogado naquela Rua da Paz. Exato. Você sai na Rua da Paz sem número. Exato. É você ali. Abriu a porta da gaiola. Exatamente. Exato. Aí você não sabe, você vai para o Vale do Canela, se vai para Graça, se vai para Vitória, você fica Campo ali Grande. Exatamente. Enfim, então, o que acontece? Quando eu me graduei, que eu retornei, eu fiquei um pouco assim, sem saber o que fazer. Aquela dúvida, poxa, vou estudar para concurso. Mas uma coisa é fato, sabe? Todos nós temos uma vocação. E a vocação pela advocacia era algo que era muito latente em mim. Então, eu me lembro que teve um evento sobre reforma trabalhista promovida pelo juiz da nossa cidade. Era o resto assim, do dinheiro que eu tinha, porque uma parte do dinheiro eu tinha reservado para poder fazer meu cartão de visita. Eu disse, olha, isso aqui é muito importante. Eu lutei, eu recebi minha carteira no interior, porque disse que era mais rápido. Então, recebi minha carteira, fiz meu cartão de visita. O resto do meu dinheiro que eu tinha de bolsas de estágio, eu paguei esse evento. E lá conheci uma pessoa que me apresentou um escritório da cidade, eu fiz seleção, fui chamada, trabalhei como advogada contratada por 1 ano e meio. Nesse meio tempo, eu trabalhava para municípios, né, prestando assessoria, mas pegava, né, por incrível que pareça, a parte mais trabalhista mesmo. Então, da parte de responsabilidade. Só que nesse meu tempo, os 2 clientes que eu prospectei, eu mesma como advogada, eram demandas possessórias. E a primeira demanda possessória que eu peguei, para a gente fazer um acordo, eu tinha que fazer um desmembramento para um cartório de registro de imóveis. E na hora que eu cheguei lá, eu disse, meu Deus, senhor, para onde vai? E eu me dei conta, assim, que não tinham a quem recorrer. Poxa, qual é o colega ali da minha subseção que eu vou conversar sobre, tentar fazer uma parceria? Nada. Então, aquela minha primeira demanda, que foi financeiramente para mim, inclusive, muito interessante. Na época eu tinha um Ford Ka 2 portas. Todo mundo que entrava no meu carro disse, seu carro fede a comida. Eu disse, velho, é porque eu estagiava em 2 escritórios, eu almoçava no carro, eu tinha uma almofadinha velha, sabe? Eu tirava um cochilinho de 20 minutos e já subia para outro escritório. Então, e foi o dinheiro que eu consegui trocar o meu carro. Peguei um Ford Ka 4 portas, uma coisa assim mais... Sem cheiro de comida. Sem cheiro de comida, novinho, 0 km. E aquela demanda, assim, para além de ter sido financeiramente muito viável para mim, foi a demanda que me inseriu no cartório de registro de imóveis. E aí eu disse, poxa, aqui tem oportunidade. Porque se o problema do meu cliente desaguou aqui, de outros clientes também devem desaguar, e não tinha. Eu realmente, assim, olhava para um lado, para o outro, não tinha ninguém que eu pudesse, poxa, referência em direito imobiliário. Aí eu disse, eu tenho aqui uma oportunidade, mas também eu tenho um desafio, porque eu também não tinha base teórica alguma, sabe? Assim, sabe que é um papel em branco, uma pessoa que eu sabia diferenciar certidão de ter da matrícula do imóvel, que é a cópia da matrícula do registro do imóvel no cartório de imóveis, da escritura pública, por exemplo, de compra e venda, que é lavrada no tabelionato de notas, porque fui alfabetizada, né? Eu li e entendi que não fazia cara crachá, eram documentos diferentes.
Então, assim, eu vi ali uma oportunidade, mas ao mesmo tempo tinha um desafio. E aí, enquanto eu ainda estava, né, como advogada contratada, eu comecei a fazer uma especialização, comecei a estudar. Eu disse, preciso ter base, porque não dá para você entrar no mundo desconhecido sem ter lastro. Claro. Comecei a estudar. E aí eu tomei a difícil decisão de pedir minha demissão. Meu chefe não quis, à época, me dar demissão, me despedir. Na verdade, eu que pedi a demissão, ele não foi uma despedida, foi uma demissão, né? Para não correr aqui em erro. Eu falo isso em sala de aula. A despedida é o pé do patrão e a demissão é o empregado. Então, eu pedi demissão e comecei a advogar de forma autônoma. Eu fiz só esse delay na história, doutor Lúcio, para chegar nesse ponto. Então, assim, quando eu comecei a advogar de forma autônoma, 1 ano e meio após a minha graduação, eu aluguei uma sala de um coworking e eu não tinha cliente, né? Minha mãe disse, no primeiro dia, você vai lá para quê? Eu disse, eu vou porque é o meu novo endereço de trabalho, mesmo sem ninguém. E claro, gente, eu falo para os meus alunos, seria uma hipocrisia eu dizer para você que já comecei só atuando com direito imobiliário, porque eu não sei na sua casa, mas na minha casa, né? Na minha vida real, o boleto vence mês a mês. Água, luz, telefone, cartão, boletos, especialização. Eu ainda estava terminando meu LLM. Então, assim, eu realmente dei um tiro alto na minha vida. Não vou negar que não foi confiando, como eu digo, na providência de Deus. Amém. E na cara e na coragem. Fui. E no instinto empreendedor. Exatamente. No começo, eu ainda mesclei um pouquinho com a área trabalhista, porque é aquela área que, querendo ou não, a gente sabe, não é regra, né? Mas na maioria das demandas a gente consegue ter um giro mais rápido. A primeira demanda, primeiríssima, eu lembro que meu aluguel foi R$400 e eu cobrei R$200 para acompanhar o pai de um cliente trabalhista meu na delegacia, porque ele tinha alugado uma casa, o inquilino não tinha pago, saiu, botou a grade, ele foi lá e quebrou o cadeado, e aí o inquilino ainda prestou queixa em face do meu cliente, aí eu fui acompanhá-lo. Enfim, primeiro mês, R$200 que eu cobrei, totalmente errado, mas foi o dinheiro que eu consegui, e aí pouco a pouco as coisas foram acontecendo. E eu acho que é uma coisa que é importante, né? Já que a gente fala muito para estudante de direito. As coisas não acontecem, gente, porque bate na nossa porta. Não. É porque tem que ter esse movimento de saída nossa. Claro. Então, quando eu pedi minha demissão, decidi começar de forma autônoma, né? Mais uma vez, eu dei delete na minha vida. Voltando. Porque o que foi que eu fiz? Eu disse, olha, vou sempre trabalhar a minha imagem como sendo advogado imobiliarista. Por mais que no bastidor eu pegasse uma demanda trabalhista ou... Enfim, mas naquela época, graças a Deus. Sem perder o foco. Né? Sem perder o foco. Então, assim, eu trabalhava sempre, olha, prazer, tudo bem, Luana, eu sou advogado imobiliarista. Para onde eu fosse, com quem eu criasse um vínculo, uma ponte, eu já criava aquela área, mesmo, gente, que eu não tivesse nenhum cliente. Depois, nesse meu tempo, surgiu, logo no comecinho, uma outra demanda possessória, era uma ação de reintegração de posse. E aí, um tio meu, eram 2 demandas também, uma era uma reivindicatória e a outra foi uma cobrança de taxa de associação em loteamento, né? Aquelas associações que administram os loteamentos. Se há ou não a constitucionalidade da cobrança. Exatamente. Então, vejam, mas isso tudo depende do nosso posicionamento. Do nosso posicionamento dentro de casa, perante nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas advogados. Nesse meio tempo, surgiu a minha primeira usucapião extrajudicial. Por quê? Porque eu fui me apresentando para os colegas advogados. E, à época, uma colega nossa da cidade, que era a única pessoa que estava começando a trabalhar, ela foi para França, se não me engano, fazer um curso. Ela disse, olha, Luana, surgiu aqui uma demanda, você está para fazer uma parceria, porque eu vou viajar e não vou conseguir. Claro! Até de graça, gente, eu faria aquela parceria, porque, às vezes, você precisa pega dar... uma, já vai outra. Você faz mão, sabe? Assim, você cria experiência, você... engrossa o couro, você sabe o caminho. Então, claro, a gente fez uma parceria, o cliente depois não pôde dar continuidade, não tinha condição de pagar os honorários, não fiz de graça e não peguei a demanda. E é uma coisa assim que a gente precisa... Hoje eu tenho um olhar muito cuidadoso em relação a isso. Se o cliente não pode pagar, ou eu faço pro bono ou eu não pego a demanda.
porque ele vai cobrar para a gente, o cliente não dá desconto, a demanda dele, não existe um encurtamento do procedimento que eu vou ter que realizar de forma extrajudicial ou judicial, porque eu dei um desconto, fiz a menos. Para isso tem forma de pagamento, né, para a gente negociar. Então, sim, no começo eu atuava em algumas demandas trabalhistas que permitiu com que eu pagasse esses primeiros meses da advocacia, mas eu sempre busquei vincular a minha imagem como advogada imobiliarista. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, né? E que a gente precisa fazer todos os dias. Então, eu tenho que sair daqui com todos vocês sabendo o que é que eu sou, o que é que eu faço, né? Porque é essa semente que a gente tem que plantar para a gente colher resultado. Claro. O generalista é muito difícil de que ele seja lembrado, não é? Muito! Só lembrado por aquele amiga da tia que não pode pagar. Aí alguém lembra do generalista. Doutora, eu não sei se Santo Antônio, a mentalidade nesse ponto semelhante aqui em Valença. Eu, logo que eu me formei tem pouco tempo, tem 4 anos e pouco, eu não tive direito imobiliário na universidade, mas imediatamente, e assim, eu gosto muito de direito digital, mas antes de me especializar no digital, eu fiz uma de imobiliário. E um amigo, né, também não é a primeira vez que eu falo isso aqui, um colega muito bem sucedido aqui da cidade, que gosta muito de mim e sempre me dá dicas muito boas, ele não entendeu porque eu estava indo para o direito imobiliário, sendo que aqui justamente as pessoas aqui faziam transações imobiliárias com contratos de compra e venda, e pouca gente aqui tinha isso antes do início do REURB. Pouca gente tinha essa preocupação aqui. Então, por que você vai se especializar numa área em que seus potenciais clientes não se interessam? E a minha maneira de ver era oposta. Eu falava, é uma cidade que é um caos nesse ponto, e mais cedo ou mais tarde alguém vai ter que... E, por coincidência, pouco depois deram início ao REURB aqui, né, que tem funcionado bem, né? A comissão que se formou na prefeitura... depois de vários percalços, hoje em dia trabalha muito bem. Aqui no cartório também com o Dr. Ederson, né? Acho que é um dos cases de sucesso aqui da Bahia. E aí, conversando com o Dr. Ederson no nosso episódio passado, nós tratamos um pouco sobre uma questão que, na minha opinião, pode ser talvez seja a raiz dessa cultura dessa ausência da cultura da necessidade de regularização fundiária, que é uma confusão que existe, inclusive entre os nossos colegas advogados, entre posse e propriedade. Né? Assim, muitas vezes eu já me deparei com petições iniciais aqui, deveria estar se discutindo uma e estava se requerendo outra. Lá em Santo Antônio também, vocês estão tendo que trabalhar nessa parte cultural para tentar demonstrar para os clientes que entre posse e propriedade existe uma distância imensa? Vamos lá. É um trabalho que, sim, é um trabalho de base, né, de conscientização. Mas, na maioria das vezes, o que a minha prática na advocacia imobiliária me mostra, doutor Lúcio, é que é uma necessidade. Então, acho que assim como a maioria das outras áreas do direito, o teu cliente ele vai chegar até você porque ele precisa. Ele precisa vender aquele imóvel de forma financiada, foi realizar o inventário, fez o formal de partilha, lavrou a escritura pública de inventário e aí não conseguiu fazer o registro. Então, o que eu percebo é que, a despeito de, sim, ser necessário a gente aumentar a consciência das pessoas da importância disso, na maioria das vezes, elas só realmente estão dispostas a empenhar um valor para poder fazer aquela regularização do imóvel quando elas têm uma necessidade. Sim. Então, ou para poder finalizar o registro de um inventário, de um divórcio, ou porque vai querer fazer a venda, sabe que se for vender de forma financiada e o imóvel não estiver regularizado, os bancos não vão aceitar aquele imóvel em garantia, porque não tem aonde registrar. São poucos os meus clientes que chegam até mim com a consciência de, olha, eu estou comprando de forma irregular, mas já vamos aqui, eu vou te contratar para a gente fazer a melhor
compra e No venda final. desse imóvel e a gente já encaminha para regularização. Sim, tem clientes com essa consciência, mas eu acredito que boa parte da parcela é porque quer realizar a regularização. É um passo para é um alcançar passo. alguma coisa. Alguma outra É demanda. um passo que é decorrente de uma negativa. Sim. Ou a negativa bancária, né? Ou alguma repercussão em relação a uma sucessão, né? A um processo de inventário, por exemplo. E, no caso, qual é o público mais, vamos dizer assim, que busca a regularização? O comercial ou o residencial? Essa pergunta é legal, né? Porque no começo eu atendia muitos clientes pessoa física. Sim. E aí, com o tempo, eu fui passando a diversificar um pouco o meu O leque, né? o meu leque de clientes. Então, hoje eu tenho tanto clientes que são pessoa física quanto clientes que são CNPJ. Sim. A verdade é que as pessoas, né, elas têm um pouco hábito de integralizar o capital social de empresa com isso. patrimônio. Sim. Então, isso faz com que a gente tenha um número reduzido de pessoas jurídicas que possuem imóveis registrados em seu nome. Sim. Então, por isso que a gente vê muito o cliente pessoa física. E uma outra coisa, assim, sobre a questão do cliente, e aí eu não posso falar um pouco da realidade de Valença, porque transaciono muito pouco aqui, Sim. é que a gente precisa pensar no viés econômico. Então, Sim. a REURB é uma regularização do tipo fundiária. Isso. A regularização que eu atualmente tenho um foco é a regularização que é do tipo urbana. Uhum. A regularização fundiária, na maioria dos casos, ela é infinitamente mais barata Sim. do que a regularização urbana. Exatamente. Porque Rápida. mais rápida, Isso. mais tudo. Então, isso já faz com que eu faça um corte, inevitavelmente. Isso, sim. Não só por conta dos honorários que o próprio advogado Sim. vai receber para As- poder as prestar. custas do procedimento. né? Exatamente. Sim, exato. Nós temos uma tabela de emolumentos que não é a mais cara, mas também não é a mais barata. Então, o valor que o teu cliente vai pagar para fins de, por exemplo, contratação de um topógrafo para elaborar o trabalho topográfico, de um engenheiro arquiteto, de um arquiteto, por exemplo, para fazer o cadastro da construção, Sim. mais valor eventualmente de ata notarial, mais valor de registros e averbações no cartório de registro de imóveis, faz com que o procedimento da regularização seja um procedimento dispendioso. Isso, sim. É caro. Infelizmente, eu preciso dizer que a regularização não é para todo mundo. Sim. Então, se o meu cliente ele não tiver uma poupança ou se ele não tiver uma capacidade econômica de absorver aquelas despesas, ele não vai conseguir fazer a regularização. E é aí que, muitas vezes, o que acontece na prática? A pessoa não tem condição de regularizar, mas quem vai adquirir o bem tem. Tem, Então, exato. essa obrigação da regularização No momento É da antecipada, transação. né? ou postergada Sim, a compra e sim, venda. sim, Então, a assim, compra e venda. muitas vezes vai ser o comprador daquele imóvel que vai assumir o ônus da regularização Sim. daquele bem. Sim. Porque o vendedor não tem como. O comprador quer. E o comprador quer. Quer. Então, nós, advogados, somos Mediadores, né? exato. E mais uma vez, aquela peça fundamental no jogo que vai encontrar uma solução jurídica que dê segurança para o comprador e que permita que o vendedor aliene aquele bem para aquela pessoa nos moldes em que aquele imóvel se encontra. Sim. Então, aí a gente... Algo que eu tenho vivenciado muito é participar também dessa compra e venda, né? Sim. Que às vezes não, mas só quem participa da compra e venda é o corretor. Não, o corretor mas muitas não. vezes é Sim, aquele que sim. vai unir, fazer o elo entre Sim. o vendedor e o comprador. Sim. Mas é o advogado que é Vai. chamado para integrar essa Vai relação. concretizar, né? A Exato. relação. A gente sempre pensa em formas, em meios de Sim. como dar garantia da segurança jurídica dentro dessa insegurança, né? Já que a Sim. gente está falando muitas vezes de um Sim. imóvel que o título que vai ser confeccionado não vai poder ser levado a registro. Sim. E é algo que eu preciso falar, né? A despeito e para além da confusão entre posse e propriedade, muitas pessoas acham que são proprietários de um imóvel, donos de um imóvel, quem tem um título, quem tem uma escritura não são. pública. Não. Para ser dono de um imóvel, seu nome precisa estar, o nome da pessoa física ou jurídica precisa estar registrado na matrícula do imóvel. Isso. Assim como toda pessoa que nasce tem uma certidão de nascimento, o imóvel vai ter uma Tem o seu matrícula. registro, exatamente. E aí,
o seu título que fez com que, por exemplo, Lúcio vendesse para Igor Lúcio, Sim, né? sim. E Igor Lúcio, como atual adquirente, vai se tornar proprietário quando ele pegar esse documento e levar para ser registrado na matrícula do imóvel. Exato. Então, até esse momento acontecer, se isso aqui não acontecer, o imóvel está irregular. Sim. Porque é o que acontece muito, né? A matrícula em nome de A e a posse em nome de B. Sim. isso. Então, quem está na posse não é proprietário. Muito embora ele tenha direito. Tem o direito, domínio. Que o STJ já tenha dito, olha, isso aqui tem valor econômico, inclusive posse precisa ser partilhado em inventário. Sim. Mas ele não é proprietário do imóvel. Perfeito. Eu vi uma situação recente que foi o TRF4 que conseguiu resolver o imbróglio lá, que era o seguinte: existia um imóvel e se discutia a propriedade do imóvel. Se não me engano, foi no Paraná, não me recordo assim o estado, mas é TRF4 do Sul, né? Era necessário fazer o processo de desapropriação. E desapropriação, a gente sabe que esse procedimento administrativo, após o decreto, né, municipal ou estadual, o município ou o estado vai depositar o valor, né? E na situação, no caso concreto, não tinha o proprietário. Não se sabia quem era o proprietário. Só havia um contrato de gaveta antigo e o possuidor acho que o 10º possuidor, salvo engano, 9º ou 10º possuidor. E ainda assim, o TRF fez uma ponderação, no caso concreto, e reconheceu a possibilidade de depositar o valor da desapropriação em nome do possuidor. Mas é uma exceção. Né? É uma exceção. Porque a administração depositar em nome do possuidor, isso é uma exceção da exceção. Né? Porque é muito claro lá a lei de desapropriação, né? O Decreto-Lei 3365/41. O proprietário receberá o valor correspondente à indenização justa e em dinheiro. Só fala de proprietário, não fala do possuidor. Sim. Não fala quem que detém a posse. Sempre o proprietário. E o proprietário é aquele que tem o registro, Sim. que tem o nome vinculado a uma matrícula. Então, até para outros fins, porque a gente pensa só em fins de compra e venda, mas existe a própria desapropriação, que é uma relação que envolve o Estado, isso pode gerar uma problemática, né, no caso concreto, que a pessoa pode ficar sem receber a indenização, por exemplo. Então, é o possuidor, Sim. tem o contrato, não está registrado, mas se o município ou o Estado não depositar o valor ali, a pessoa ela haverá emissão na posse pela entidade, pelo ente público, e a pessoa ficará, né, sem um teto. Né? Porque em juízo não se discute. Em juízo se discute somente a questão do valor, mas não se discute a emissão da posse. Simplesmente o Estado vai promover a desapropriação e a pessoa vai ter que sair daquele local. Sim. Então, para além da questão da segurança jurídica, como a gente estava falando, inclusive também no episódio passado, a importância do registro é tirar o imóvel do submundo, né? Aquela questão do submundo do direito, né? E promover essa segurança. Sim. Né? E para todas as partes, seja possuidor, seja proprietário. E aí, quando a doutora falou que, às vezes, a parte já sabe que a negociação está irregular, mas já tem esse ânimo de promover a regularização a posteriori, já é um indício de que a mentalidade, de todo modo, vem mudando. As pessoas estão promovendo essa mudança de cultura em relação às negociações e também até pela questão do crédito. Porque sem o crédito, seja pela Caixa, seja pelo Banco do Brasil, seja por outro banco privado, não tem acesso, né, ao registro. Então, isso eu acho que vem mudando um pouco, é um fenômeno, claro que vem engateando, mas que eu acho que, assim, 30 anos daqui para frente, eu acho que a praxe vai ser muito mais a regularização do que o contrato de gaveta. Tanto que muitas pessoas não conversam mais com contrato de gaveta. Isso era muito comum na capital. Isso era muito comum em Salvador no passado, contrato de gaveta. Hoje, em Salvador, você não fala mais contrato de gaveta. É registro. Você não fala mais. E isso está vindo, né, cada vez mais acompanhando o interior. Então, o interior está ingressando nessa via, pelo menos eu tenho percebido isso, entendeu? Diga, Lúcio. É isso, assim,
Porque aqui em Valença, né, no caso, nós já temos o REURB há alguns anos, então essa questão do custo já foi, de certa forma, minimizada, né? Não tem termo de comparação, né, do tempo e do custo em geral. Mas mesmo assim, em determinadas situações, você lidando com clientes que têm um patrimônio grande, ou seja, você não pode chamá-lo de inexperiente ou de... É realmente uma questão cultural é isso, que a doutora falou, a questão da necessidade. Então, eu preciso de um financiamento. Então, eu não vou regularizar o meu imóvel porque eu tenho consciência de segurança jurídica, não, é porque eu quero o financiamento. Mas nesse ponto, assim, doutora, da questão da importância fundamental, porque assim, em outros estados, principalmente no Sudeste, é como se você oferecesse um veículo, o veículo está em perfeitas condições, ele só não tem documento. A pessoa não vai te comprar aquele veículo. Então, se você oferecer um imóvel, pode ter até um valor abaixo de mercado, mas ele não tem documento, então eu não vou comprar isso. É uma questão cultural mesmo. Então, aqui até a gente ainda tem encontrado resistência, principalmente de clientes que têm um patrimônio maior, porque ele se sente, de certa forma, engessado nas transações de compra e venda sucessivas que muitas vezes são feitas. Então, como que a gente pode trabalhar isso, deixando um pouco de lado essas necessidades e tratando da importância da segurança jurídica que só a regularização pode trazer para um proprietário? Acho que a gente pode lembrar, por exemplo, da situação do tabagismo, né? Toda a caixinha de cigarro vem lá. O que é que o cigarro causa? O Ministério da Saúde diverte. Exato. Então, a gente tem aquele alerta. Então, o que é que a gente pode... o cliente ele vai regularizar quando ele realmente entender que é necessário. A questão é que, por exemplo, você tem uma pessoa que é possuidor, então o proprietário ele tem o nome dele registrado na matrícula do imóvel, para fins de direito ele é o dono, tá? Não é você que tem um contratinho, um recibo e documentos dos mais diversos, assim. O IPTU tá no meu nome. Não, tá registrado, tá lá na prefeitura. Tá no meu nome. Não é isso. Muitas vezes a pessoa ela não tem ânimo, né, vontade de regularizar o imóvel, porque ela está lá no imóvel há 50 anos e ninguém questionou a condição dela de proprietária. Não, eu já estou aqui, era do meu pai, herdei, ou fez ou não fez inventário, a pessoa continua lá, ninguém nunca questionou a condição dela. A gente precisa, na verdade, apresentar as benesses da regularização. Porque se a gente não mostrar à pessoa, primeiro, eu vou além, sabe, doutor Lúcio? Não é uma questão de cultura, é uma questão de falta de educação. Porque é um problema que, pelo fato das pessoas não conhecerem, elas não sabem o que é o certo. Sim. Então, a partir do momento em que você passa pelo dissabor de ter uma ação reivindicatória que alega, olha, eu sou proprietário, você é possuidor e estou pedindo a desocupação da posse pela minha condição de proprietário, saia do imóvel, porque você não é dono. Exato. Né? E aí você fica assim, poxa, mas eu comprei, poxa, mas eu paguei. Quando você passa por uma ação de reintegração ou qualquer outra situação em que a sua condição de possuidor é colocada em xeque, a pessoa nunca mais vai querer fazer uma compra por contrato de compra e venda. Sim, exato. Talvez as pessoas tenham passado por poucos dissabores nesse sentido para que elas entendam que de fato a regularização é algo que é urgente, é necessário mesmo. Então, conscientizar, mostrar para o cliente os motivos pelos quais ele deve estar regularizando, porque às vezes o procedimento de regularização que você vai adotar, que é o adequado para aquele imóvel, não consegue ser resolvido em 30 dias. Então, às vezes a pessoa tem de fato pressa, sei lá, morreu alguém, tá doente, enfim, tem que fazer aquela venda. Outra coisa, vai vender o imóvel regular, pode saber que você vai perder ali de 30 a 20 a 40% daquele valor, porque alguém tem que pagar a conta. Não achem vocês que vai ser o comprador que vai querer pagar a conta, não. Ele vai abater do valor da negociação, porque é um risco. Para além do ônus financeiro que ele vai ter, é um risco que quem está comprando vai correr. Porque você
não sabe se de fato aquela pessoa que está te vendendo é dono. Porque a segurança no Brasil, a aquisição da propriedade, ela vem do título mais o registro. Então, se você não consegue mostrar para o comprador, olha, que a matrícula do imóvel ela está atualizada, foi emitida há menos de 30 dias, eu não consigo garantir para ele que, de fato, aquele imóvel é meu. Sim. Então, por falta de educação das pessoas, né, elas não sabem que o contrato particular não é ele que faz com que você seja proprietário. Você está colocando seu dinheiro na fogueira. Você está ali arriscando aquele dinheiro quando você compra um imóvel irregular. Então, a questão que eu vejo é porque as pessoas ainda são um pouco, entre aspas, sancionadas. E aí eu não estou querendo criar uma cultura sancionatória contra quem é possuidor, não. Só para poder demonstrar que, pelo fato delas sofrerem poucas consequências, elas não se veem, de fato, compelidas ou obrigadas a regularizar. Na análise de custo-benefício, aí trazendo um pouco de análise econômica do direito, ela não enxerga ela não enxerga esses riscos, ela não vivenciou. Ela não enxerga um proveito imediato. Então, assim, olha, se eu fizer isso aqui, eu vou ganhar. Não, às vezes as pessoas ainda focam na regularização como sendo um ônus e não um prejuízo. Exato. Um prejuízo financeiro. Um dispêndio econômico. Esse é o X da questão. Porque, perceba, você imagina que eu sou um possuidor, estou aqui, ninguém está questionando a minha posse, ninguém está questionando a minha estadia aqui. Então, por que eu vou regularizar? Sendo que eu vou gastar... Aí pensa, vem aquelas frases, eu vou dar dinheiro para o Estado, eu vou dar dinheiro para o Estado, o ente público, né? Eu vou dar dinheiro para o Estado, por que eu vou perder esse dinheiro assim, né? Melhor o dinheiro tá comigo, está na minha mão. Uma outra situação que eu já vislumbrei isso processualmente, e na via judicial, é que já vi situações da pessoa fazer o contrato de compra e venda, tão somente, não registrar porque já estava contando com eventual usucapião, futuro usucapião. Não registra e futuramente requer usucapião. Também não vejo esse movimento, o porquê de não registrar e deixar, né, a promover a aquisição, né, em relação a É um risco, né? É um risco. Nesse caso, né? as pessoas, não, eu comprei, fiz uma sessão de direitos hereditários, Exato. não vou abrir o inventário, Exato. faz uma sessão particular, misericórdia. Deixa lá e faz um contrato. Não, vou fazer um usucapião. Calma, não é assim, não. Não é assim, exato. Não é assim. Primeiro, que se o imóvel ele tem matrícula, se a pessoa que te vendeu faz um contrato particular e você não vai lá providenciar, lavrar a escritura pública, depender do valor, né? Se for acima de 30 salários mínimos. Ou não vamos também, né, demonizar o contrato particular. Não, claro. Calma. Não é isso. Um parênteses, acho que eu tive que voltar. Trabalho na edição, Caio. Seguinte, quando eu vou fazer uma compra e venda de um imóvel que tem um valor de até o valor correspondente a 30 salários mínimos, eu posso fazer um contrato particular de compra e venda e não uma promessa de compra e venda e registrar aquele contrato de compra e venda e transferir a propriedade. Agora, na hora que eu supero o valor de 30 salários mínimos, obrigatoriamente tem que ser um instrumento público. Então, a escritura, a lavratura dela é obrigatória, não é um requisito facultativo, como poderia acontecer se fosse abaixo de 30 salários mínimos. O risco de você comprar um imóvel por contrato particular, e mesmo que aquele pagamento fosse diferido, né, parcelado, e você não faz o registro daquilo para poder garantir o teu direito, aquela pessoa que te vendeu consta ainda na matrícula do imóvel como comprador. E aí o que acontece? O comprador, ele pode vender para um terceiro, por mais que ele possa futuramente ter que responder perante você por perdas e danos. Uma hipoteca. Exato. Uma indisponibilidade. Ele pode fazer gravar qualquer tipo de ônus naquela matrícula, porque você que comprou não transferiu a propriedade para o seu nome. E ainda pode correr o risco de uma indisponibilidade, que a depender do tipo, a gente simplesmente bloqueia a matrícula e não há o que se falar. Então, é necessário que a pessoa já feche a compra e venda, já vai lavrou aquela escritura pública, já sai correndo para o cartório de registro de imóveis, garantir o registro.
Então, porque pode ser que você não sofra nenhum sabor desse, mas eu tive clientes que já sofreram. Claro. Já teve alguma situação de venda de imóvel por fraude contra credores? Não, já execução. experimentei, por exemplo, é mais difícil, né? A grande questão daí é a gente conseguir provar que quando no momento da venda aquele fato né, se caracterizou como. E aí, num cenário de regularidade registral que a gente vive no Brasil ainda, você conseguir comprovar que todos aqueles imóveis, né? Às vezes a pessoa não registra no nome dela, ela tem um patrimônio elevado, financeiramente alto, mas que registralmente não é dela. Então, às vezes você não consegue comprovar que a pessoa dilapidou o patrimônio, suponhamos. O que eu já vivenciei na prática foi a venda de alienação de um mesmo imóvel para mais de uma pessoa. Então, isso é possível. Por quê? Porque a pessoa que comprou não registrou na matrícula do imóvel. Então, você deixa aquele imóvel livre para que aquele vendedor venda por mais... para mais de uma pessoa, por mais que isso juridicamente seja proibido, né, e há penalidade. Ilícito, né? Exato. Mas a pessoa está ali, a matrícula fica lá descoberta. E sobre o usucapião, só para poder encerrar essa pergunta, a gente precisa justificar todas as vezes que nós vamos fazer um usucapião, porque estamos usucapindo. E não lavramos a escritura pública de compra e venda, e não fizemos o inventário. Não é assim, eu quero fazer o usucapião. O usucapião não é a regra. Eu sempre digo assim, olha... Né? Os confrontantes. A usucapião não é o remédio para toda doença, sabe? Não é a água maravilha que a gente tinha antigamente. Não, a usucapião... Eu sempre ensino para os meus alunos, é a última via de regularização. Exatamente. Quando não há mais para onde recorrer. Só tem ela. Exato. Aí é o usucapião. E Ou olha seja, lá. Não tem, inclusive, não tem mais. A pessoa não tem nem o contrato. O contrato desapareceu. Tem nem como mostrar o contrato. Mas ela consegue comprovar ali a sua posse. A posse. Né? Por uma questão de lapso temporal, consegue o usucapião. Então, aí assim, aí você consegue realmente, justifica. Eu não tenho mais contrato, a pessoa que me passou morreu, faleceu, não tem herdeiro, né? Não tem ascendente, não tem descendente. Então aí eu só tenho eu. Então eu preciso fazer o registro. E aí realmente... Ou a pessoa começou a exercer a posse sobre o imóvel e não teve, porque às vezes pode acontecer assim, não tem título que translade a posse, né? Isso. Por mais que seja de boa ou má fé, a gente poderia pensar na usucapião extraordinária, de 15 anos, sem requisitos, né, elevados. Então, vai depender, sim, do caso concreto, para que a gente consiga identificar se a usucapião, sim, é o procedimento mais adequado, né, para a gente resolver o caso concreto. E, às vezes, a usucapião também pode ser um procedimento caro para o seu cliente. Então, não é só identificar qual é o procedimento... eu vou fazer o usucapião. Não. Existe um procedimento que é mais barato, existe um procedimento que poderia ser mais célere, então não tem como a gente dizer que toda irregularidade se resolve por usucapião. Às vezes um desmembramento resolve o problema. Também, às vezes uma retificação diária resolve o problema. Vai depender do caso. Sim. Doutora, partindo aqui para algumas dificuldades que o advogado enfrenta no dia a dia, né, atuando nessa área, uma das questões assim que eu tenho tido atenção e que muitas vezes, mesmo sabendo que aquilo é muito importante, é difícil de antecipar, vamos dizer, no início das tratativas com o cliente, você conseguir planejar aquele procedimento de regularização, garantindo transparência, eficiência e, ao mesmo tempo, sabendo que muitas vezes, no decorrer do procedimento, você vai se deparar com dificuldades, tanto junto aos entes públicos, como também aos cartórios, dificuldades que inicialmente talvez você não tivesse enxergado. Qual a maneira melhor, assim, na sua opinião, de o advogado tentar fazer esse... Porque esse planejamento também, se você começar a inserir dificuldades muitas vezes você vai perder o cliente, né? Mas também você não pode, não digo só com a questão de fixação de honorários, não. Sim. Para que você possa ser transparente com o seu cliente e tentando antecipar todos esses possíveis percalços que a gente sabe
que surgem no dia a dia? Vamos lá. Existe um procedimento que a gente chama de due diligence, né? Sim, Que é uma sim. diligência necessária, diligência efetiva, que é o momento em que você vai fazer uma investigação. Então, você vai investigar principalmente o imóvel, você vai investigar quem era o proprietário ou o possuidor anterior e também o próprio comprador, a fim de que nesse procedimento, que é essa investigação mesmo, né? A gente faz uma vasculhada na vida de todas as pessoas Sim. ali envolvidas naquela relação, para que você identifique qual é o procedimento adequado. Porque não a due diligence não serve apenas para que a gente faça, para que a gente precifique bem os nossos honorários de forma correta, mas principalmente para que você diga para o seu cliente: olha, aqui o imóvel que é público. Olha, aqui é um imóvel que é particular e a gente vai realizar tal e tal procedimento. E nesse procedimento que a gente vai realizar, ou nessas duas opções, nesse caminho A, a gente vai gastar tantos R$1.000. Nesse caminho B, a gente vai gastar tantos R$1.000. Porque o cliente, uma coisa que a minha prática ela deixou muito claro, Lúcio, Igor, é que o cliente ele quer saber quanto que ele vai gastar. Isso. Então, assim, total. ele não quer saber somente quanto ele vai pagar de honorários. Sim. Ele quer saber quanto que ele vai gastar com o procedimento da regularização. Os impostos. Com tudo. Então, esse momento em que, para muitas pessoas, pode ser até difícil, porque a gente sabe que vivemos em uma contracultura de cobrança de consulta, em uma contracultura de cobrança dessa própria realização. Mas eu falo para o meu cliente: olha, sai mais barato você pagar para mim essa due diligence, porque eu vou investigar, eu já vou até deixar a tua documentação, né, a vida do teu imóvel pré-organizada para uma regularização, e eu vou te dar uma segurança, assim, mais próximo do 100% do que é cabível a gente fazer aqui, do que lá na frente a gente tomar algum tipo de surpresa. Eu não vou dizer para vocês, assim, que eu nunca sofri uma surpresa regularizando imóvel, já várias vezes. Inclusive, me recordo que em uma das regularizações de imóveis que eu fiz, tinha sido feito um inventário. Na verdade, meu cliente, ele adquiriu via cessão de direitos hereditários, escritura pública, foi realizado o inventário e chegou para que eu fizesse a regularização. Era um caso de imóvel foreiro. Muitos herdeiros. Quando nós fomos finalizar a regularização do imóvel e consequente registro, porque primeiro teria que regularizar para depois registrar, foi identificada a indisponibilidade no CPF de um dos herdeiros. Então, eu tive que correr para poder resolver a questão da disponibilidade, que à época não existia. Então, isso veio no curso. No curso da regularização. Mas, enfim, conseguimos resolver, conseguimos fazer os registros e finalizamos a regularização. Então, até a questão mesmo de um bom contrato de honorários, isso é muito importante, né? É o que eu ensino muito para os meus alunos, principalmente nos cursos de prática de regularização de imóveis, da advocacia sucessória, de que a gente precisa, né, e é uma função do advogado, antever esses dissabores que podem acontecer. Porque não apenas é um problema a mais que você vai ter que resolver, mas um tempo a mais que você vai ter que despender para poder alcançar aquele fim esperado. Então, na regularização imobiliária, no direito imobiliário, a due diligence é o procedimento mais adequado para que a gente realize. Porque ele é o que vai melhor nos aproximar da correta identificação. Exatamente. Na atuação, no contexto lá de Santo Antônio, doutor, como eu havia dito anteriormente, no momento da implantação do REURB aqui, óbvio, demandou um tempo, né, um período para que a comissão se ajustasse, trabalhar junto com o cartório, e hoje realmente tem funcionado muito bem. Em Santo Antônio, que vocês ainda estão iniciando o REURB, quais as principais dificuldades do advogado, doutor, assim, no que diz respeito ao trato com os cartórios e as instituições públicas? Para algum colega nosso que esteja nos ouvindo, assim, que esteja se interessando pela nossa área, quais seriam, assim, essas dificuldades que a doutora poderia indicar? Vamos dizer, não no sentido de apontar erros, equívocos dos entes públicos, mas sim de preparar melhor o advogado para que ele possa ultrapassar essas dificuldades sem trauma.
Veja, eu acho que em tudo na vida, o conhecimento é a chave do sucesso. Sim. Então, se você quer ter bom êxito na REURB ou em qualquer outro procedimento, você tem que dominar aquele procedimento, né? Não apenas a parte legislativa, mas a parte doutrinária. Entender, por exemplo, que a REURB, ela chegou em massa, né, com a 13.465, 14.365, já confundi, 14.365, né? Eu não vou. Salvo engano. 14.365. 14, 14.365 de 2017. Sim. Com a previsão legal, acho que o advogado ele precisa conhecer da lei, com o conhecimento doutrinário e a prática, inevitavelmente você vai ou aprender com alguém que já sabe. Sim. Então, é um cuidado que eu tenho muito com os meus cursos de prática, ensinar realmente como é no dia a dia, como é aquela lei sendo aplicada, ou fazendo. Sim. E entender que, muitas vezes, a REURB ela vai ser um procedimento novo para você e para todos aqueles entes integrantes do procedimento da REURB. Então, eu acho que chegar realmente com o pé no chão, sabe? Eu acho que é o momento que você precisa ter tato, você tem que ter jogo de cintura. Até se for necessário você, de uma forma muito gentil, educada, cortês, urbana, poxa, você já conhece fulano de tal, autor, enfim, né? Você já conhece Luana Viana, Saber vai acompanhar. né? Exato, assim, conhece o trabalho da pessoa, vê como é que a pessoa... Orientar, porque é um momento em que quando você começa um procedimento, na maioria das vezes aquilo é novo, não digo porque para todo mundo, mas para que boa parte das pessoas que estão ali envolvidos. Então, a gente primeiro precisa criar uma conscientização, uma uniformidade de conhecimento do que seja, porque a REURB é um procedimento em que a gente vai ter vários atores envolvidos. Sim. Não é só uma questão que é cartório, prefeitura e advogado requerente, não. A gente tem outros elementos, porque a REURB ela não tem somente por objetivo titularizar aquele lote. Aqui em Valência a gente tem essa realidade, né, de que a gente titulariza o lote, mas na maioria dos cartórios do Brasil, muitos registradores entendem que tem que regularizar a quadra. Sim. Tem essa discussão, né, na REURB. Do todo. Se seria aquele local, porque eu não é diferente da, por exemplo, regularização imobiliária, que você regulariza o imóvel. Sim. E pouco importa os problemas sociais e urbanos e ambientais que estão no entorno daquele imóvel, que deveriam ter sido de fato resolvidos, e um dos objetivos da REURB é exatamente esse, né? A gente integralizar de fato o imóvel, digamos assim, a dignidade urbana, fornecendo todos esses elementos que precisam ter. Então, a rua tem que estar calçada, esgotamento sanitário, água, luz. Exato. Então, isso é um requisito básico para que a gente fale, não, aquela moradia digna, sabe? Sim. E a REURB, ela tem como propósito garantir, resolver esses problemas, não apenas titularizar, porque exatamente. O título é um problema e a REURB também vai resolver essa questão, sim. Mas também fornecer instrumentos públicos que até aquele momento não chegaram até sim. aquelas pessoas, sim, entende? Sim. Então, se já chegaram, ótimo, já pulamos esse degrau da exigência, mas isso também tem que estar demonstrado. Sim. Então, o que eu digo para quem está começando conheça, né, estude a 14.365 de 2017, estude livros, né, bons livros, tenham bons mentores, pessoas que possam te ajudar. Uma coisa que é do extrajudicial é a porta aberta. Então, na maioria das vezes, você vai ter um tabelião que é porta aberta, um registrador que é porta aberta. O que é isso, porta aberta? Olha, doutor, estou aqui com o meu primeiro caso de REURB. Será que é assim? Será que é assado? Ele tem interesse em resolver a tua demanda. Ele ganha um emolumento para aquilo, né? E é função dele. Sim. Para além de, assim, da remuneração dele também depender da quantidade de casos que ele faz, sim. É função também do delegatário prestar esse serviço de apoio à população, né? E nós somos também, como advogados, né, população. Sim. Por mais que a gente esteja ali prestando serviço para alguém, ele também tem o dever de nos atender. Então, o que eu sugiro para quem está começando é ter esse olhar assim,
investigativo. Poxa, será que as pessoas com as quais eu vou lidar, eu estou lidando, aquela REURB está começando, sabem do que elas estão falando, né? E até mesmo, por exemplo, se predispor a ajudar. Então, poxa, se eu sei, o que é que custa fazer uma formação? Poxa, vocês topam fazer um bate-papo? Vou trazer aqui alguns tópicos. Ajudar realmente, porque se você tem pessoas que são conscientizadas, sabem do que estão falando, né? Entendem não só a prática, mas também a fundamentação daquilo, você vai conseguir prestar melhor o teu serviço, né? O objetivo fim do advogado, que é a titulação, que é a abertura da matrícula, o registro daquele imóvel em favor do cliente, ele vai conseguir de uma maneira mais rápida, porque aquela pessoa sabe. Então, como a gente trouxe muito aqui, a gente vive a questão da falta de conhecimento ainda dentro da área da regularização de imóveis, e por vezes você vai ter que ser esse vetor, né? Essa via que vai levar conhecimento, inclusive para quem vai estar do seu lado no bastidor operacionalizando aquilo. Sim. Então, eu acho que é isso, assim, de divulgar o conhecimento. Essa questão é uma questão muito importante. Vou explicar. Quando se tem essa possibilidade de fazer em quadra, ela é mais efetiva, por quê? Porque existem as chamadas limitações administrativas. Por exemplo, calçadas. Quando você faz sem essa organização de quadra, eu entendo. Até você fazer só o loteamento, só o lote, acabou. Mas quando você faz a quadra, você já organiza o perímetro urbano de uma forma que, futuramente, você não necessite fazer um procedimento de desapropriação para poder regularizar a área que anteriormente você promoveu o REURB, tudo certo, tranquilo, mas que, porventura, existe uma necessidade de você fazer uma intervenção estatal e que aquilo ali vai gerar um desgaste futuro, porque necessitando fazer uma desapropriação, o cliente, no caso, vai precisar, né, discutir em juízo o valor, que, de novo, não se discute a propriedade, né, da expropriatória pós, né, para o Estado. E isso é muito complicado, porque se pode fazer o procedimento de regularização, sim, mas e o entorno? Porque nós estamos vivendo uma situação, e aí eu estou fazendo um estudo sobre isso, sobre gestão pública municipal também, que é áreas que você não tem piso tátil, precisa hoje ter o piso tátil, certo? Em relação a uma necessidade de legislação da pessoa com deficiência, número 1. Número 2, rampas e recursos para cadeirantes. Diversas municipalidades não têm, vão precisar se readequar. E existem situações, existem propriedades que você não tem calçada. Que a mureta ou o muro já está ali no asfalto, por exemplo. E que serão derrubadas. Entendeu? Porque essas áreas serão derrubadas futuramente. Então, esse procedimento tem que ser todo casado, poder público, né? Então, por isso o papel do advogado é importante. Porque o advogado já faz também já entra, como você falou, porta aberta, já entra, já vê com a secretaria, com o município, já faz esse contexto de reorganização também, entendeu? A título de REURB, o que eu posso estar trazendo também é o fato de que a regularização fundiária ela tem sido muito estimulada, tanto no âmbito estadual, Bahia, quanto também no âmbito nacional. Sim. Então, nós temos diversos projetos, né, e programas de apoio do Tribunal de Justiça, nesse sentido também de capacitar as prefeituras, os seus servidores, para que eles saibam operacionalizar. Sim. Isso faz com que a gente consiga acelerar o processo da REURB, porque muitas vezes ela vai ser desconhecida do gestor, das pessoas que estão ali nas secretarias que são afetadas pela REURB, mas esses entes públicos também, que também têm interesse, né, no sentido de promover a regularização, eles estão ali também para poder fornecer amparato, porque vai chegar uma hora que a gente vai obrigatoriamente, assim, precisamos. Isso é uma questão, assim, de ordem pública mesmo, sabe? São muitos problemas que são gerados por essa desordem residencial, habitacional, imobiliária.
Então, o município tem uma parte de parcela de responsabilidade, principalmente, por exemplo, quando a gente vê diversos loteamentos que são abertos de maneira clandestinas, que são loteamentos irregulares, que não tem registro, nem perante cartório de registro de imóveis, nem perante a própria prefeitura. Não paga IPTU. Nada, Entendeu? nada. Então, assim, é função do município. É função do município fazer essa fiscalização. E exigir de quem vendeu, né, a propriedade a sua devida regularização. A REURB, feliz e infelizmente, ela está vindo também para resolver esses problemas, né? Então, a gente precisa, de fato, que a municipalidade, dentro desse binômio também, até no quesito possibilidade, porque a gente sabe que não é algo barato. É importante lembrar que quando a gente fala, por exemplo, de REURB, a gente não só tem a REURB em que esses elementos que deveriam estar presentes ali para os usuários, para a população, vão ser 100% custeados pelo município. A REURB S, ela facilita, né? A social, ela facilita isso. Mas a REURB E, não. Então, aí a gente já entra no tipo assim, será que até que ponto é interessante, até que ponto é necessário, quanto isso vai custar também para a pessoa. Efeitos, Exatamente. Então, é algo que é novo. Valença é uma cidade que, por exemplo, está à frente nesse tema no âmbito Bahia. Acredito que a gente já está, na verdade, vivendo uma expansão da REURB em todo o nosso estado. O Tribunal de Justiça tem, de fato, fomentado a regularização fundiária. E eu vejo isso como sendo uma possibilidade para a advocacia, sabe? Trazendo aí para quem nos acompanha, o que a gente precisa entender, né? Assim como eu fico pensando na área econômica, na área dos negócios, existem as boas áreas, sabe? Então, nem sempre, por exemplo, vender água não vai ser a vida inteira, por exemplo, suponhamos que vender água vai dar dinheiro. Então, os negócios, eles sofrem uma sazonalidade. Claro. E as áreas da atuação da advocacia também, gente. Sim. Então, quando eu entrei na área imobiliária, lá em 2018, fim de 18, começo de 19, assim, de forma mais... Aprofundada, vou me tornar uma advogada especialista nessa área. Tinham poucas pessoas, como ainda tem muito pouco profissional. A verdade é que quando a gente começa a se especializar, como a gente anda muito naquele meio, a gente acha, meu Deus, tem muita gente, mas não tem. Então, eu quero dizer para vocês que tem campo de atuação. E outra coisa, não é só você dizer que é especialista, você tem que saber realmente... ler uma matrícula, saber identificar qual é o problema, ou se não tem matrícula, como é que eu vou saber, né? Quais são os caminhos, os meandros que eu preciso percorrer, e entender que aquilo é uma oportunidade de agora. Pode ser que não seja, como você trouxe, igual eu acho que daqui a 30 anos, até um período de 20, 30 anos, a gente está vivendo um momento do boom imobiliário na advocacia. Não. Aquilo que eu falei é de registrar, mas ainda assim o profissional vai continuar sendo necessário. Sempre, porque problemas sempre surgirão. Isso. Pode ser que não seja com a regularização, mas outras demandas a gente vai estar... a sociedade é muito cíclica, né? O direito é aquele último vagão da sociedade que acompanha... Observa, nosso professor Pablo, Sim. o direito do namoro, já estamos analisando a questão de namoro. Né? Lembra do direito da amante? Que já se falava isso há 10 anos? Hoje já. Então, assim, são situações que vão se... Né? Eu acho que não fecha o nicho. Né? Eu acho que ele... a gente vai sempre se atualizando, mas eu digo em que sentido? Que a gente está tendo um hiperfoco nessa área. Um boom, vocês falam um boom, né? Um boom hoje, né? Um boom. Assim, a questão do REURB é uma complexidade inerente à vida real, porque você está lidando com núcleos urbanos consolidados. Sim. E, na maioria das vezes, consolidados assim, urbanisticamente terrível. De forma totalmente equivocada. E é isso, justamente por ele é consolidado, você não tem como ali, o poder público não tem como atuar organizando aquilo, né? Então são uma série de dificuldades que, por exemplo, no planejamento de novos loteamentos, né, o poder público teria muito mais facilidade. Não é o caso aqui em Valença, como nós falamos antes, grande parte da cidade foi construída em cima do mangue.
grande parte da cidade não poderia existir, mas ela existe, né? E são bairros de diversas classes sociais, né? Alguns dos melhores bairros residenciais aqui de Valença, eles não deveriam existir. Só que você não tem como retroagir no tempo, né? Eles existem, e já que eles existem, vamos tentar organizar, né? Da forma que seja possível. Doutora, agora, assim, já caminhando para o nosso fim, vamos falar agora com os possíveis clientes, com aquele cidadão que ainda não enxergou exatamente por que ele deveria se preocupar com isso. Então, assim, quais são, numa linguagem mais fácil de entendimento, assim, menos técnica, quais são os benefícios, né, que um cidadão tem ao se transformar de detentor de posse para proprietário? Além do que nós já falamos com relação a financiamento, mas focando, eu acho, na questão da segurança jurídica mesmo. A gente deixar isso um pouco mais claro, quais os riscos ele corre quando ele tem aquele contrato de gaveta, sendo que aquele contrato pode ter sido replicado para um terceiro de boa-fé, um quarto de boa-fé, e aí vai. Vamos lá, de forma muito prática. Quem é dono de um imóvel, quem é proprietário, quem tem o seu nome registrado na matrícula do imóvel, se alguém quiser tirar você dali, salvo a hipótese de uma uso capião, em que a gente não teria uma contraprestação pecuniária, porque até dentro da desapropriação você teria... Você vai ser indenizado. Isso. A pessoa vai ter que te pagar. Então, assim, quem não é dono do imóvel não tem segurança alguma. Pode ser que você esteja lá há 20 anos no imóvel, receba um mandado de intimação informando, olha, esse imóvel é meu, a pessoa vai provar lá que ela é dona do imóvel, porque o autor daquela ação provou que o nome dela estava na matrícula do imóvel e não o seu, e você vai ter que desocupar o imóvel, você vai ter que pagar por aquilo que você já pagou, porque também é muito comum acontecer isso, certo? Então, o fato da pessoa ser possuidora, juridicamente para ela, coloca ela numa situação de insegurança, de instabilidade, porque você pode, a qualquer momento, ser impulsionado para poder, né, ter que se tornar automaticamente, ou correr atrás, ou pagar o preço, né, ou se tornar proprietário, ver a via de regularizar a situação, ou pagar o preço de ser um possuidor e, por exemplo, não ter direito algum sobre aquele imóvel, né? Então, é uma situação em que coloca você em instabilidade, porque você não tem segurança pelo fato de seu nome não estar registrado na matrícula do imóvel, e o verdadeiro proprietário poder, a qualquer momento, querer que você saia daquele imóvel. E é isso, assim, acho que a pessoa entender que ela não é dona. O direito não socorre a ela, em primeira instância. Então, num primeiro momento, você não vai ser aquela pessoa que o direito vai estar a seu favor, né? Falando assim, doutora, o direito está por mim ou contra mim, tem chance de eu ganhar ou perder. Quando você é possuidor, de antemão eu te digo, a probabilidade de você perder. Se você não estiver falando com alguém que é tão possuidor quanto você, por exemplo, sei lá, uma ação de reintegração de posse, de manutenção de posse, basta que você prove essa condição de proprietário. Né? A gente vê muito pessoa discutindo, eu sou proprietário. Não, mas nunca foi possuidor. Então, salvo numa condição que você discute com alguém que está no mesmo nível de posse que você, você vai estar em desvantagem. Isso é que a pessoa precisa entender. Então, como é que eu vou provar? Alguém chegou questionando, você saia daí, desocupe, você não é dono. Aí você, não, eu tenho um contratinho, poxa, aquele contrato juridicamente não tem valor. Desculpa te dizer isso, você é possuidor, né? Se você tiver direito, você vai ter menos direito que o proprietário. Então, a pessoa precisa entender que ela está em uma situação de desvantagem. Ser possuidor é estar em uma situação de desvantagem em relação ao proprietário do imóvel. Então, se a pessoa não entende que ela pode sofrer as consequências dessa menor condição de titularização de direito sobre o imóvel, ela não entendeu a vantagem realmente assim de regularizar um bem. E tem uma situação também, né? Porque a pessoa está lá com contrato de compra e venda, aí tem a firma reconhecida, tem um selo do cartório,
de reconhecimento de firma, acha que aquilo ali já está tudo certinho. Já Que o contrato está registrado. Tá Não, registrado. só a sua assinatura foi só... Pois é. Foi só para reconhecer, para fim de reconhecimento. Mas a pessoa vê aquele selo com carimbo do cartório, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, já, tá aqui meu título. Quando tem o reconhecimento de firma da assinatura, ainda tá bom. Ainda tá bom, porque né? pelo menos você comprova Exatamente. a a data. Porque exatamente. muitas vezes vem um papiro, né? Aquele papiro que você morre de medo de pegar nele e ele desintegrar. Década de 60, 50, 60. Né? Aqui, doutora, em Valença, especificamente, eu não sei se isso se estende até Santo Antônio, a gente tem algumas outras especificidades que dizem respeito à localização, né? Aqui a gente está a Valença é uma cidade incrustada entre o rio, o mangue, o mar. Então a gente tem essa questão ambiental, né? Que é assim... E tratamos disso um pouco com o Dr. Ederson, né? Nosso oficial do cartório de imóveis aqui. E assim, é difícil, eu acho, conciliarmos. Muitas vezes a legislação ambiental ela é tida como um empecilho, mas, ao mesmo tempo, na minha maneira de ver, a regularização é fundamental para que você consiga concretizar a proteção ambiental, né? Então, você pode, num primeiro momento, ter legislação ambiental, sim, como um fator que vai dificultar, mas você proteger um ecossistema não regularizado é praticamente impossível, porque você tem, por exemplo, vamos dizer, aqui na nossa região nem tanto, mas em outras regiões, por exemplo, assim, o caso do desmatamento, das queimadas, você não sabe bem de quem é o proprietário daquilo, você não saberia a quem responsabilizar. Ou você vai pegar aqueles indivíduos que no momento vão estar ali, ou posteriormente você não teria a quem responsabilizar. Sendo ali um imóvel regularizado, a responsabilidade é do proprietário. Então, eu não sei se lá em Santo Antônio existe essa questão, mas aqui nós temos, inclusive, aqui um município nosso vizinho, Cairu, né, onde eles iniciaram o REUB há um tempo atrás e justamente essa questão do envolvimento da União, no momento, está impossibilitado, está suspenso. Lá em Santo Antônio também é uma preocupação, assim, ou não? Ou pela localização geográfica lá, essa questão ambiental não é assim tão precípua? Veja, Lúcio, a questão ambiental, ela sempre vai ser presente, principalmente quando a gente estiver falando em imóveis rurais, porque aí eu sempre falo assim que a regularização... Aqui em Valença, não. Isso. Urbano... Quando a gente fala em regularização urbana, salvo imóveis em que a gente tem... o que acontece? Como a cidade cresceu muito e a zona urbana era muito pequenininha, então nós precisamos fazer expansão urbana. Sim. Ou seja, integrar a zona urbana àquela área que era rural. Sim. E com isso, inevitavelmente, nós tínhamos fazendas que possuíam nascentes. Isso. E aí aqueles problemas que eram, a princípio, problemas apenas de imóveis rurais, se tornaram também problemas de imóveis urbanos, uma vez Sim. que aquele imóvel que ficava na zona rural passou a integrar a zona de expansão urbana e deixou de ser um imóvel rural para ser um imóvel urbano. Mas lá não é a regra, porque a nossa cidade é uma cidade que a gente tem... Eu nem sei te dizer se o Rio da Dona, que é um rio que abastece o Antônio, faz parte da área do nosso município. Não tenho certeza. Eu acho que ele corta uma parte, mas assim, já não é zona urbana, entende? Sim. Então, nós não temos muitos problemas ambientais dentro da zona urbana. Diferente do que a gente precisa ter, que eu não diria que seria um problema, mas eu diria que seria um cuidado e um trabalho a mais daquele que lida com a regularização de imóveis rurais. Sim. E eu sempre falo que regularizar o imóvel urbano é totalmente diferente de regularizar o imóvel rural. São outros locais, outras informações, outros cadastros, outros registros que a gente precisa ter do imóvel rural que a gente não tem no imóvel urbano e que são necessários para que você finalize a regularização, como essa parte ambiental, né?
Então, a gente não vive esses mesmos... Envolve o INCRA também, né? Exatamente. A gente não vive esses mesmos problemas Sim. porque a nossa localização Sim, geográfica Sim. diverge um pouco da realidade dessa zona que já é mais costeira. Sim, Nosso município, ele é mais terrestre mesmo, então... Por outro lado, eu acho que talvez Santo Antônio vai avançar bem mais rápido que Valença com relação aos imóveis rurais. Porque aqui eu acho que ainda estamos longe assim, de chegar ao ponto de que as pessoas, que o cidadão procure a regularização rural. Aqui hoje a maioria esmagadora se resume ao REURB, né? Uhum. Então eu acho que talvez lá vocês tenham como avançar de maneira mais eficaz, que também é fundamental, né? Essa regularização de imóveis rurais. Com toda certeza, principalmente quando a gente fala em crédito, né? Então, Exatamente. muitas vezes o produtor rural, e aí Precisa são da cidades cédula, com atividades, Isso. né? Sim. Atividades rurais bem diferentes, acredito eu, até por conta da questão do clima, a gente já tem uma diferença do que a zona rural fornece para o urbano e para fora também. Sim. Mas o crédito rural ele fica muito prejudicado quando você tem um imóvel que ele é irregular. Sim. Porque também o banco, né, não apenas a questão da venda, mas o banco não vai aceitar aquele imóvel rural em garantia se o imóvel ele não estiver regularizado. Uhum. Eu acho que talvez nesse quesito, Lúcia, a gente esteja no mesmo patamar em relação, por exemplo, à Valença, porque a gente tem, na verdade, um procedimento, né, a CDA, que poderia facilitar um pouco Sim. mais, e aí daria para aplicar de forma Sim. indistinta, mas Sim. aí daria um outro episódio de podcast. Que é bom, eu digo que é bom e ruim. Sim. Mas, a despeito das nossas localizações, acredito que a gente viva os mesmos sabores e dissabores em relação à regularização imobiliária rural. Sim. Sim. Assim, doutor, um outro tema que também a gente pode deixar anotado para uma próxima conversa, que espero que aconteça, é essa necessidade que a gente tem aqui de acharmos um caminho para Cairu, né? Que é um dos pouquíssimos municípios arquipélago, né, do Brasil. Uhum. E houve aquela alteração legislativa a partir de uma atuação do pessoal de Florianópolis, né, onde você teve uma exceção ali de ilhas sede de município, mas o parecer que deu sustentação inicial ao REURB aqui de Cairu me parece que buscou uma solução muito simplista para essa questão e, obviamente, pelo menos por enquanto, não deu certo, né? Então, essa questão aí a doutora que é especialista, eu acho que é uma coisa que a gente temos que ter no nosso horizonte para estudarmos, porque é essencial, né? Assim, questão, vamos dizer, aqui do Morro de São Paulo, por exemplo, até mesmo a questão da gestão do lixo, que é um problema gravíssimo. Sim. E é óbvio que isso tudo passa por você ter o município regularizado, né? Como a gente, voltando a falar do REURB, imagina o desafio numa cidade como Valença, que nas ilhas também seria da mesma forma, a partir daquela poligonal externa, como se estivéssemos ali montando um quebra-cabeça, né? Então você faz a moldura externa e depois você precisa que as peças se encaixem. Só que isso numa cidade de 100 e tantos anos, onde assim, o direito imobiliário especificamente aqui não era avançado, mas as demandas entre vizinhos por causa de 30 centímetros de um beco, né, elas são assim diárias. Então, na hora de juntar essas peças para que o quebra-cabeça se complete, você tem uma dezena, ali uma centena, milhares de inconsistências, né? E nas ilhas também, né? Principalmente Morro de São Paulo, é onde você tem inicialmente uma família era dona de uma propriedade, e aí a primeira geração já divide em 10, a segunda já divide em mais 10, e no final você tem, né, ali, principalmente no Morro, regiões que são muito divididas, subdivididas, lotes bem reduzidos, às vezes lote de 2,5 por 5, e na hora de você juntar essas peças no REURB é um desafio, né, tremendo.
E, além do que nós temos essa questão da união, né? Eu não sei se haveria uma forma de você tentar compor com a União, porque a União também deveria ter interesse, deveria ser mais um ente, né, junto ao poder público municipal, estadual, porque é fundamental para que você possa tentar organizar a comunidade, né? Eu acho que às vezes a gente precisa a vontade de muitas vezes pode Não ser é. que ou que fomente, sabe? Então assim, o gestor público municipal, ele pode ser a fagulha que vai Exato. fazer com que aquele fogo acenda. Sim. Então, nem sempre ele vai conseguir de forma isolada, individual, mas às vezes pode ser o pontapé daquela pessoa de forma individual que todo aquele cenário mude. Sim. Então, a gente tem que tentar, né? De fato, a regularização perante a SPU não é algo que é tão célere, tão rápido, tão fácil. É totalmente diferente do que a gente vê, por exemplo, dentro dos registros de imóveis. Sim. Mas, a depender da localização do imóvel, a regularização lá é, inclusive prévia, necessária e obrigatória. É muito burocrático ainda. Muito burocrático. Mas, enfim, não há o que se fazer, né? A gente tem que encontrar a melhor solução do que está imposto. Se a gente precisa passar, se a União precisa fazer parte, vamos chamar ela para poder integrar a mesa. É isso que não pode... A tentativa que existiu foi justamente uma interpretação bastante criativa de um artigo constitucional que simplesmente deixou de lado, é como se a União não existisse. E agora são problemas gravíssimos porque você nesse caso você não se falaria nem em prazo. Vamos dizer, se daqui a 50 anos... né, a União perceber que aquilo ali foi feito da maneira irregular, esses títulos de propriedade eles não são anuláveis, eles são nulos. Eles são nulos, né? de pleno direito, porque verdade. eles não se opõem à União. Exato. Então é uma questão que, óbvio, que a União tem que não só estar à mesa, mas na cabeceira, né? Da mesa. É uma discussão que, inclusive, eu já tive assim, algumas deliberações dessas nas aulas de constitucional, entendeu? Lá em Salvador. Já se perguntava por Cairu sobre isso há muitos anos, né? E sempre se falou sobre essa questão. E qual a segurança jurídica que se tem nessas localidades? Se no futuro a União reivindicar. Entendeu? Inclusive tem fazendas, né? É isso, existem Tem algumas fazendas que... originariamente haviam títulos de propriedade. Isso. Então ali você poder trabalhar com desmembramento. E uma outra questão não são todas as fazendas originárias que tinham esses títulos de propriedade. E uma outra questão que eu acho que é importante é a presença de estrangeiros. Exatamente. Ou seja... Sim, é uma outra, entre aspas, problemática, né? Um outro ponto a ser enfrentado. Porque são estrangeiros que vêm loteando essas localidades e que a gente não vê. A gente vê assim meio que o poder público sabe, mas não produz ou não promove a intervenção. Né? Então... por outro lado também, analisando especificamente só as ilhas aqui, nossas vizinhas, Boipeba, por exemplo, o que garante Boipeba continuar sendo o que é, aquele paraíso, é justamente grande parte da ilha ser de propriedade de estrangeiros. Também tem porque isso, claro. o Morro de São Paulo, muitas das áreas que eram de propriedade de nativos é onde acontece aquela subdivisão da subdivisão da subdivisão, e aí você, né, é impossível você ter um município funcionando normalmente, né? Essa questão do lixo mesmo lá. Sim, como que você deixa... não há o descarte. Não nenhum tratamento. O meio, né? O meio da ilha um lixão. Eu descobri isso há uns 4 porque anos. Porque o lixo que não vai para o meio da ilha vai para o mar. Isso. Então você não sabe o que é pior, né? E aí você instala lá no miolo da ilha de Tinharé, né? Você instalando isso, isso contamina todo o lençol que porventura tenha. Claro. Inclusive tem lagoas lá entre Morro e Garapuá, tem lagoas e aquilo ali contamina. Então a gente não sabe de que forma. Então aí você vê, para isso não há uma intervenção do poder público, mas para outras situações das questões ambientais, mas para outras a gente observa um freio maior,
Ou seja, um só pesamento que às vezes não é efetivo. Às vezes uma visão né? assim também retrógrada de, por exemplo, essa discussão que há aí, eu nem tenho detalhes assim, mas ouvi falar de um novo empreendimento muito grande que... Em Boipeba. Sim. Poxa, aí a comunidade teoricamente é contra. Poxa, mas e se a contrapartida fosse o trato com o lixo da ilha? Olha lá, vocês só vão ter autorização para instalarem um novo empreendimento se nos apresentarem uma solução Para o a lixo. produção de lixo da ilha. É uma hipótese. Não sei se é possível, se é impossível, mas eles teriam... com questão de grupo, reciclagem, é um grupo por aí imenso, vai. né? Um grupo que tem muito capital e poderia trazer uma solução. Poderia, mas se tiver custo, eles não vão ter interesse. Não sei se é bem assim. Às vezes... Os futuros compradores ali também daquele condomínio, eles também não estão querendo sair de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, para ficar no meio do lixo aqui, né? Ele quer adquirir um imóvel em um paraíso que continue sendo um paraíso, né? E de forma sustentável. Exato, né? exato. Não é fácil, né? Mas não é fácil. acho que são... O desenvolvimento sustentável não é fácil. Não é tarefa das mais fáceis, mas é possível. Entendeu? A tentativa é possível, né? Se vamos conseguir o resultado ou não, mas pelo menos temos que tentar. Doutora, da minha parte, assim, já fechando, é uma pergunta que quase todos os temas eu trago, porque é um tema que para mim é muito caro. Com relação à tecnologia, a utilização da tecnologia hoje, assim, no seu dia a dia de trabalho, o quanto você acha que é importante você ter acesso, assim, não só à tecnologia nossa do dia a dia do escritório, mas também a parte de topografia, né, que é necessária. E esses dias nós refizemos um trabalho em Boipeba, uma topografia que havia sido feita há 16 anos atrás e foi refeita agora. E aí, assim, até por incrível que pareça, ela confirmou. Mas o rapaz estava me mostrando assim como era feito antes e como ele faz hoje, né? A diferença, né, do equipamento. E no seu dia a dia, assim, o quanto a tecnologia é importante para você no seu trabalho, doutor? De 0 a 10, 10, porque a gente pode trazer vários aspectos em que a tecnologia ela é decisiva, assim, ela traz mais segurança para o registro imobiliário. Primeiro, quando a gente fala no quesito medição, os equipamentos de medição hoje em dia são precisos, ao menos para a nossa época, porque a gente precisa entender que existe a tecnologia, ela sempre está, ela não é, né? Assim, ela está mais avançada, ela não é a mais avançada, porque daqui a a gente vai conseguir, assim, os detalhes. Sim. Então, quesito medição, assim, a tecnologia, ela realmente facilita, ela ajuda, ela traz muita segurança. Então, as formas como a gente faz as demarcações, principalmente em imóveis de difícil acesso, porque uma coisa é você regularizar um imóvel que tem 250 metros quadrados, outra coisa, você tem 100 hectares, tem 300 hectares, onde é que ficam as divisas? Um relevo exatamente, acidentado. Assim, são situações muito sui generis que a tecnologia facilita a gente a obter esse máximo de precisão, por exemplo, na medição de um imóvel. Quando a gente foge da medição e vai, por exemplo, para a parte registral, então, o provimento 100 do CNJ, que foi editado assim, no ápice da pandemia, em 2020, ele trouxe diversas ferramentas, né, que facilitaram, por exemplo, os títulos. Então, atas notariais eletrônicas, escrituras públicas eletrônicas. O cartório de imóveis, ele já tinha, na verdade, assim, a experiência do eletrônico, mas que, por exemplo, com ano passado, a gente teve uma alteração legislativa com 14.382, que ela trouxe para a gente, ela promoveu diversas alterações nesse macro sistema do registro imobiliário. E ela trouxe para a gente a unificação, né, a ONR, né, hoje em dia a gente tem um site em que todos os registros, ao menos imobiliários, já estão ali integralizados, em que pouco tempo alguns estados a gente já consegue fazer a visualização da matrícula de um imóvel de forma eletrônica, não preciso ir até o local para poder pedir. Então, isso inclusive
exige do advogado um constante estudo para que Sim. você saiba utilizar o sistema, não apenas saber que o sistema existe. Sim. Hoje eu não preciso, por exemplo, se eu tiver uma demanda em Valença, ou como eu tenho em outros municípios, eu não preciso vir até aqui ou ir para aqueles outros locais para poder fazer uma pré-anotação, um protocolo daquela uso capião, daquela retificação diária, daquela REURB, ao menos de forma registral, porque esse sistema, esse site, né, esse sistema que foi criado pela 14382 do ano passado, ele integra todo os registros imobiliários. Então, o advogado ele não precisa mais sair do seu escritório para poder praticar qualquer tipo de ato. Sim. Ele entra no site, faz a pré-anotação. Então, a gente já tem são outras implicações. Por exemplo, registro, assinaturas, como é que vai ser feita a validação daquele documento, Sim. como é que vai ser feita a validação daquela escritura, e por aí vai. Deixa eu só confirmar aqui a lei, que eu estou na dúvida se é 14.382. Eu tinha pegado ela Deixado para aí fazer a indicação. É 14.382. Aquelas 2022. 2022? Sim. De 2022. 14.382 de 2022. Então, para quem tem curiosidade Pra dar uma no tema, então os primeiros artigos da lei, ela trouxe para a gente o sistema eletrônico de registros públicos. Então, esse primeiro capítulo, na verdade, o capítulo 2, a primeira seção dele, vai trazer para a gente o SERP. E o SERP ele tem esse objetivo de integralizar, porque o que acontece no registro imobiliário, nós temos os códigos de normas, que são as normas que regulamentam de forma estadual, cada tribunal de justiça tem o seu próprio código de normas. Então, a gente já teve, essa semana mesmo, já foi criada uma estrutura única de matrícula. Sim. Então, já temos aí o modelo da matrícula. A gente já tem o sistema. Então, a advocacia, também imobiliária, também registral, também notarial, ela já está eletrônica. Sim. Eu tinha, por exemplo, a prática de criar as minhas famosas pastas pretas, que eram as pastas que organizavam a minha documentação, que virou minha identidade visual. Então, agora eu tenho que ter a minha pasta preta eletrônica. Porque tudo hoje em dia é eletrônico, também o registro público. Então, essa história da barriga no balcão, como eu falo, assim, vai ser cada vez mais... o balcão é Vai virtual. raro, o balcão é virtual. Vai diminuir. Eu tenho até que pensar em uma outra expressão, Outra né? expressão, Porque a gente está realmente facilitando, e a tecnologia aí tem como objetivo acelerar o procedimento. Sim, desburocratiza. Agora, eu Exato. vou falar uma coisa para vocês. Normalmente, a gente vê esse movimento mais do extra, e aí do extra para o judicial. Mas esse movimento foi o contrário. Foi o inverso. Começou pelo judicial, Exato. a digitalização e todo o processo eletrônico, e agora estamos no... Mas eu acho que Concordo, extrajudicial. Igor. você volta àquela questão básica da análise econômica do direito, dos incentivos. Qual é o que é que você vai Os olhar? incentivos. Claro. Como nós tratamos com o doutor Ederson, ele é detentor de monopólio estatal, Sim. mas a maneira de trabalhar é privada. É privada. Privada, E aí, cada cartório, é importante Exato. que a gente tenha em mente que cada cartório de registro de imóveis, Exato. pessoas naturais, ou os tabelionatos, eles possuem realidades financeiras Diferentes. díspares. Sim. Então, tem cartórios e tabelionatos que dependem do subsídio Sim, mínimo. sim. Outros que aquilo ali é fichinha. exatamente. Aquilo ali é... Então, realmente, assim, nós temos realidades muito diferentes dentro E é de isso aí, um mesmo sistema. Os incentivos que você recebe diariamente, Exato. né? A estabilidade do servidor público muitas vezes não coopera com a sensibilidade de urgência de determinadas coisas, né? Já o oficial de cartório, ele sabe que ele tem que matar um leão a cada dia, como se realmente a visão de um empreendedor privado. Como a vida é, né? Isso, como a vida é Como a vida na é. realidade, é isso mesmo. Ô, doutora, eu acho assim que realmente, se for do seu interesse, né, nós teríamos aí como aprofundar em várias Outros questões, temas, né? claro. À medida que o REURB lá de Santo Antônio comece a caminhar também, né, eu acho que a experiência nossa aqui também pode servir até de um espelho, né? Sim. Porque realmente, assim,
o REUB aqui de Valença vem funcionando de uma maneira impressionante. Positiva, né? Positiva. É positivamente impressionante, assim, poucas coisas funcionam aqui, a verdade é essa. E o REUB tem funcionado, ainda está longe, não sei se talvez possamos estar chegando a um quadro. Doutor Lúcio, você está querendo se convidar para se retirar da cidade, não, né? Mas ele pode falar porque ele tem 21 anos, é praticamente cidadão. Já está quase ganhando o título. Que acontece? Ele pode falar. Olha, doutor, eu tenho um pouco de naturalidade daqui, eu concordo contigo. Não, pronto. Assim, então, eu durante muito tempo eu pensava assim, eu não sou daqui, então não posso falar. Só que a partir do momento que eu falo, a maioria de vocês estão aqui porque vocês nasceram aqui. Não, meu amigo. Porque se você pudesse escolher, você nem estaria meu aqui. Meu amigo, você paga IPTU? Não, mas acabou. A questão não é essa. Não, você pagou o primeiro IPTU, não, pode reclamar. Eu pago, mas não digo isso não. Eu digo assim, eu estou aqui porque eu quero. Claro. Eu fiz muito esforço para estar. Sim. Então, se eu não puder, né, se a gente não contribuir. puder... Eu entendo, doutor. Claro, né? Então, assim, e na verdade estou citando a dificuldade de funcionamento para trazer soluções, para deixar mais claro o sucesso do REUB. Sim, soluções também. Porque, assim, diferente, a doutora me falou uma coisa que me chamou muita atenção. A doutora falou nisso duas vezes. Em Santo Antônio, independe quem esteja no poder. Sim. Aqui não. Aqui uma troca de prefeitura. Pelo que eu percebo já. Primeiro, assim, pelo que eu já ouvi falar historicamente, Valença não reelege prefeitos. É uma vez, uma de cada vez. E a cada troca de administração, o município para. Isso é péssimo. Metade da população perde a renda que tinha do contratinho. E a outra metade que estava esperando fica ali 3, 4 meses. Aí entra no contratinho. Entendi. E aí a lógica, né, de municípios. Mas né? nunca vai dar certo. Mas né? a lógica do município interior Mas assim, veja, doutor, não é que de forma pública, eu não estou dizendo que isso não acontece. Mas eu falo assim. Mas menos, né? Assim, Santo Antônio, a forma. Essa coisa individual, da individualidade de cada um tá correndo atrás do seu. Né? Uma mudança radical na administração do município não vai fazer o jogo, não vai dar um Ctrl-Z. Aqui em Valença, de 4 em 4 anos, você tem um Ctrl-Z. Você apaga tudo que foi feito e vamos refazer a roda. De 4 em 4 anos, nós estamos criando novamente a roda. Muda tudo, aí a gestão toda. E aí, quando a gestão começa a trabalhar, ela já muda de novo. Né? Aí uma outra linha de discussão que também... aí já entra na minha conversa, que eu sou contra, por exemplo, alguns institutos, como o REDA, por exemplo. Enfim, o exagero de cargos comissionados. Então, isso aí... E isso gera a problemática toda, que inclusive repercute. Agora, a questão do REUB, como você falou, que é importante, a gente tem que... Eu não sei se é dessa gestão ou da anterior. Não, ele iniciou na gestão anterior. E aí que eu falo... Sim. Mantiveram a comissão de forma positiva, continuou, né? Continuou funcionando. Esse é um exemplo de que se eles tivessem trocado todos os indivíduos seria ali, uma problemática. Ia demorar muito, porque não é que um é melhor ou pior que o outro, mas ele demanda um tempo de adaptação. Então, né? ponto positivo. Se já está funcionando, se já está andando, vamos deixar. Então é isso, eu acho que realmente é um ponto, e aí mérito dos servidores da prefeitura, mérito do Dr. Ederson, né? O Dr. Ederson, pelo que a gente viu, e nós deliberamos no episódio passado, a gente observou muita organização. Né? Então, assim, foi pelo que ele mencionou, a gente percebeu um objetivo de organizar. Então, E ele também teve a oportunidade, ele passou em diversos em outros estados, e ele escolheu Valença. Preferiu Valença. Justamente analisou as dificuldades e falou, é aqui que é muito difícil que eu quero trabalhar. E ele vem tendo muito sucesso. Que bom. Doutora, muito obrigada. E queria, se eu quiser deixar uma última palavra aí para o pessoal que nos acompanha, né? Primeiro, parabenizar doutor Lúcio e doutor Igor Lúcio pelo projeto. Realmente é muito bom ter um espaço que a gente possa estar discutindo, né, trazendo vieses, né, porque não apenas da advocacia, mas onde a advocacia perpassa.
Agradecer o espaço, a oportunidade, para quem quiser também me acompanhar, deixar as minhas redes sociais, que é o @LuanaSouzaViana, por todas as redes sociais. E me colocar à disposição, estou sempre aí às ordens do podcast, de vocês, do que precisar. A gente está aqui na vida para poder servir. É isso aí. Doutora, obrigado. E mais uma vez, né, agradecendo muito ao Estúdio Rock-On. Obrigado, Caio, pelo seu empenho, né? Vamos em frente, a gente continua acreditando muito no projeto, né? E vamos que vamos. Você que não se inscreveu ainda, não custa nada, se inscreva, dê o like, nos ajuda muito. Compartilha entre os amigos. Isso mesmo. Eu vou fazer o agradecimento, né, à doutora Luana, e de todo modo a gente agradece por ter vindo de outra cidade, né? Nossa primeira participação externa. Vamos deixar isso registrado, né? Que bom. Vamos deixar isso registrado, nossa primeira participação externa. Estou muito feliz pela sua vinda, né? Muito orgulhoso também, lembrando daquela conversa em off, daquela oportunidade que eu tive, né, de lecionar na sua turma. E aí você percebeu, né, uma pessoa que veio da Federal, o brilho no olhar, né? Ou seja, agradecer. E aí faço esse registro aqui, né? É bom para que a gente faça um corte aqui, mande para o professor Ricardo Maurício Freire Soares, nosso mestre, né? Professor de Direito da UFBA, e que me deu a oportunidade de lecionar na sua turma, Luana. E, assim, para mim é um motivo de muito orgulho, né? Eu lembro que tinha comentado isso com você, né, na época, em 2012, sobre esse procedimento de formação seu, e eu sabia que você chegaria lá como chegou, e isso é um motivo de muita felicidade. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, por ter, né, disponibilizado seu tempo, que é corrido. Inclusive, pessoal, sigam a doutora Luana nas redes sociais, ela tem cursos importantes, cursos fantásticos sobre o tema, então fiquem atentos. E já deixamos o convite para a próxima vinda. Certo? Convite aceito. Obrigado, doutora. E hoje nós nem precisamos verbalizar a respeito de vocação, porque nós tivemos aqui um exemplo vivo do que é vocação para a advocacia. Exatamente. Parabéns, doutora. Obrigada. Deus continue te abençoando. Sucesso. Amém. Estamos só na caminhada ainda, né? Pois é. E até o próximo episódio contigo. Até. Ok?